abençoado com todas as bênçãos. Abençoado, eu venho hoje falar do fim da lei, do pecado e da morte. O fim da lei, do pecado e da morte. E para isso vamos a Romanos 7, versículo 14, até o 25, que eu vou explicar a vocês. Nós estávamos sujeitos a uma lei que ela nos colocava mortos para Deus. E nós não sabíamos disso. Mas você, como isso aconteceu, esse fim dessa lei, você tem que considerar essa lei em você pela fé. Pela fé, você tem que entrar pela fé neste fim dessa lei. Porque você vai ficar preso a vida todinha se você não, nessa lei, se você não considerar ela. Mas eu vou explicar a vocês mais ou menos aqui para vocês entenderem. Está escrito assim, ó. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao poder do pecado. Pois não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, estou de acordo com a lei que é boa. De maneira que já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Porque querer o bem está em meu alcance, mas não fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E se o que eu quero, isso é o que eu faço, já não faço eu, mas o pecado que mora em mim. Enquanto, pois, esta lei, que querendo fazer o bem, o mal está presente em mim, porque segundo o homem interior, eu me deleito na lei de Deus, mas vejo outra lei em meus membros, que guerreiam contra a lei da minha mente, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Aí diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças dou a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Essa lei, enquanto você está na lei, esse pecado tem vida sobre você. Mas vamos agora, você vai ver, vamos a Romanos 8, que você vai entender por que agora o pecado não tem mais força sobre você. Com o fim da lei, o pecado, ele não tem mais força em você, mas você tem uma conduta a seguir. Tu tem uma conduta a seguir. Aquela pessoa que diz, olha, é porque eu não tenho isso, então eu posso viver do jeito que, então, se eu não, essa lei do pecado, ela não tem mais poder sobre mim, então eu posso fazer o que eu quiser? Não. Não pode. Eu vou te explicar por que não. Você está livre. Você está livre do pecado. Mas enquanto você não tem conhecimento, você vive como se estivesse em pecado. Romanos 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, aí fala aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, gente, muitas pessoas usam isso aqui para falar assim, olha, então, já que eu não tenho condenação, abençoado, você está levando a igreja de Deus a não chegar à perfeição. Sabe por causa de quê? Ao você dizer que como não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele pode andar do jeito que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode beber, fumar, se prostituir, sair com a mulher do fulano, a mulher do cicrano. Abençoado, você vai pagar por causa disso, abençoado. Porque tem regras para você chegar à perfeição. Então vamos lá. Agora, olha só, estabeleceu. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem um parêntese. Ó, o parêntese aqui, ó. Aí fala, por que razão? Por que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Aí Paulo explica. Aqueles, olha, abençoado, ele já fala, aqueles, essa condenação, nenhuma condenação não há, mas tem alguém. Quem? Aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Abençoado, se você anda conforme a carne, esta lei, ela não serve para você. Você ainda está vivendo embaixo da lei dos profetas. Então, o pecado, ela tem domínio sobre você. O pecado tem domínio sobre você, porque você tem que estar aqui. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, não há condenação para você. Porque a lei, aí surge a lei. Essa lei, você tem que considerar essa lei em tua mente. Você tem que honrar essa lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Abençoado, essa lei te livrou da lei do pecado e da morte. Mas aqueles que não andam segundo a carne. Portanto, o que era impossível para a lei, era impossível para a lei isso, pois era enfraquecido por causa da carne. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado. Agora por quê? Jesus, pelo pecado, ele pegou e condenou o pecado na nossa carne. Não existe mais um pecado. Você não tem esse pecado para te condenar, porque agora se manifestou a lei do Espírito de vida para aqueles que não andam segundo a carne. Porquanto que era impossível para a lei, pois era enfraquecido por causa da carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, ele condenou o pecado na nossa carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Então, esta lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne. Se você anda segundo a carne, essa lei não se cumpre em sua vida. Mas se você anda segundo o Espírito e não anda na carne, essa lei tem que se cumprir em sua vida. Porque Deus não mente. Deus é verdadeiro. Porque aos que são segundo a carne, põe as suas mentes nas coisas da carne. Mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Se você é do Espírito, você vai pôr as suas coisas, as coisas do Espírito. Se é da carne, as coisas da carne.
visto que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus abençoado. Olha, pense bem, a inimizade, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus abençoado. Pois não é sujeita à lei de Deus, já que nem em verdade pode ser. Olha, nem que você for uma pessoa que você anda em verdade, como eu estava falando para você andar em verdade, nem em verdade pode ser. Se você anda na carne, você não pode agradar a Deus, porque não é a verdade de Deus. Portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo estava falando isso aqui para aqueles que já conheciam isso aqui lá naquela época. Mas agora você está sabendo disso, abençoado. Agora é você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Contudo, se Cristo está em vós, o corpo, olha, se Cristo está em vós, esse corpo, na verdade, ele está morto. E se esse corpo está morto, você não pode ser encontrado em pecado. Então, o pecado, ele não vai ter poder sobre você. Porque você está na lei, vivendo a lei do espírito de vida. Você está vivendo em espírito, não na carne. Contudo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O seu espírito, ele vai viver por causa da justiça. Ele tem que viver. Então, todo o mal que vir sobre você, o espírito de vida trata dele. As coisas da carne, você, abençoado, tu tem que ir de fé em fé. Você tem que crer. Olha, tu não pode crer no que você vê. Olha, sabe como que eu faço? Quando uma coisa vem no meu corpo, eu vou no que Deus está falando. Se manifesta alguma coisa no meu corpo, eu digo a você, eu não procuro médico. Eu vou na justiça de Deus, o que está escrito, a verdade de Deus. Se ele está dizendo que quando Cristo morreu, levou todas as minhas enfermidades, então eu vou crer no que ele falou para mim. Eu vou pela fé. Não importa. Eu morto ou vivo, eu sou do Senhor. Morto ou vivo, não me importa. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará vossos corpos mortais, por seu espírito que habita em vós. Está vendo aqui? Olha, se o espírito daquele que levantou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Ele tem que dar saúde ao teu corpo. Ele tem que te manter. Tu pode manifestar o que for em você, mas esse espírito, ele te mantém. Sabe por causa de quê? É o espírito de vida que está em você. Você anda em espírito. Então, o pecado não tem nenhum poder sobre você. Porque você vive conforme o espírito abençoado. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Por se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizer morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são Espírito de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para cair em temor, mas recebeste o espírito de adoção, como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos também herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo. Se certa que com eles padecemos, para que juntamente com eles sejamos glorificados. Olha, você vai padecer, abençoado. Vai vir tribulação na tua vida. Vai vir muitas, mas você está sendo testado. Tu não vê que você tem que ir de glória em glória. Olha, abençoado, tudo é pela fé. Toda coisa da sua vida tem que ser pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, abençoado, sem fé você tem que crer. Tu se lembra, Abraão, ele estava com 100 anos. Deus falou para ele, Abraão, tu vai ter um filho. Não, simplesmente Abraão, ele chegou e, não, se Deus falou, então eu creio. A mesma coisa a esposa dele. Ó, não, vou ter que crer. Eu tenho que crer nisso. E o corpo dele já estava já com 100 anos, abençoado. Imagine uma pessoa com 100 anos, já não fazendo, já não tendo muitas coisas no seu corpo, aquela energia, Deus fala, ó, tu vai ter um filho. Então, tu tem que crer em Deus, abençoado. Tu tem que crer em Deus. Tu tem que entrar pela fé. A fé não é que você vê. Não, a fé é aquilo que você não vê. Você tem que entrar nesta fé. Não viver segundo a carne. Abençoado, não vai atrás desse mundo, abençoado. Olha, um espírito de vida em Cristo Jesus. Tu tem que crer nesse espírito. Olha, abençoado, se você souber o que passa nesse corpo aqui, o que está passando. Eu já maltratei muito esse corpo. E sei que virão muitas coisas nele. Mas eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que crer. Eu tenho que entrar por esta porta. A fé é uma porta muito fechada. A fé não é aquela que você vê um sendo curado, outro, ou senão, isso aí não, né? Isso aí não é fé. A fé é você ter alguma coisa no seu corpo, você falar assim, não, ó, está escrito que quando Cristo morreu, ele levou todas as minhas enfermidades. Então, vou crer nisso. Está escrito que morto ou vivo somos do Senhor. Esse mundo não tem mais nada para me oferecer, pessoal. Eu não estou atrás de riqueza. Eu não estou nada nesse mundo. Não estou. Eu estou atrás da verdade de Deus. Eu quero saber o que é esse tesouro. Eu quero estar nessa transformação. Eu tenho que se santificar. E tenho que levar você a esse conhecimento. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos a Romanos 13, versículo 11 ao 14. Abençoado, olhai as coisas, abençoado. Olhais as coisas. Não vá atrás de gente que quer usurpar. Versículo 11. Romanos 13, versículo 11 ao 14. E digo isso, conhecendo o tempo atual. Olha, pessoal, olha o tempo atual. Que já é hora de despertar. Despertarmos do sono. Porque a nossa salvação
está agora mais perto de que nós do que quando cremos. A noite é avançada e o dia se aproxima. Descartemo, pois, as obras das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em orgias, em bebedeiras, nem em luxúrias e laxívias, nem em contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada colocais para a carne, para satisfazer suas concupiscências. Está vendo, abençoado? Deixais as obras da carne, abençoado. É isso que está fazendo tu morrer. Todos nós. Ao você falar que um abençoado pode fazer tudo o que você quiser, abençoado, você está errando, abençoado. Tu, pastor, tu está errando. Temos que nos santificar. Temos que ir à perfeição, abençoado. Temos que ir à perfeição. É isso, abençoado. Eu espero que vocês tenham entendido o que o Espírito da Verdade está falando para vocês. Que vocês entrem pela fé e creiam no que Deus quer para a sua vida. Porque os tempos são maus. E vem uma grande salvação para nós, os que não andamos segundo a carne, mas em espírito. Deixar briga com teu irmãozinho, sua mãe. Olha, nós somos um só. Você sou eu sou você. Nós somos um corpo, um único corpo. E esse corpo tem que estar junto, uma cabeça. Abençoado com todas as bênçãos. Eu espero que você entre nessa. Creia nisso, abençoado. Creia. Tu tem que crer, abençoado. Crer. Somente isso. Crer em Deus. Olha, Ele fez os céus, o mar, a terra, tudo que há. Você, eu, nosso irmão, o animalzinho, Ele fez todos. Nós fizemos todos. Abençoado. Deus existe. Tu vem falando de diabo, de... Esquece isso tudo, abençoado. Que diabo de nada? Que diabo? Nós temos o nosso Deus, abençoado. É Deus em tudo e em todos. Ele é o Criador do céu e da terra. Que diabo que vai te fazer isso? Diabo que vai te fazer aquilo? Pelo amor de... Esquece desse... Isso aí é livro passado, abençoado. Isso é livro que passou já e não volta nunca mais. Se renova pela tua mente, abençoado. Somos ricos, prósperos, somos melhor de tudo. Nós somos a Jerusalém celestial. E não há povo nenhum melhor do que a gente. Não há. Não há. Maior não. Nunca. Nunca haverá um povo. Um povo que gosta da verdade. Um povo que vive da verdade. Olha, não adianta, meu irmão. Não entre em nada que não seja a verdade de Deus. É que Deus fala e acabou. Não ando conforme homem, nenhum. Não ando pelo mente de homem. Eu ando pelo que está escrito aqui. Aqui, essa é minha maneira de vida. Essa aqui é minha vida. Não creio em homem. Creio na verdade de Deus. Abençoado com todas as bênçãos.